Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Para você que está assistindo essa aula online. A aula de hoje é dia 23 de fevereiro. Vamos falar sobre a lição 9, o reino de Judá ou do sul, Jerusalém de Abias a Jeorão. Eu peço que o irmão ou a irmã faça aí, né? Se já não fez, né? Faça depois a leitura de 1 Reis, capítulo 15, versículo 1 ao 24, e também 2 Crônicas 13 e 16. Amém? Então eu vou ler aqui a passagem da revista, né? Depois vamos fazer os comentários, tá bom? Abias e Asa de Judá. Durante os dias de Abias, Jeroboão e Roboão viveram em pé de guerra. Abias também enfrentou uma dura peleja contra Jeroboão, como é registrado pelo livro de 2 Crônicas. O exército de Abias era muito grande, mas o de Jeroboão era o dobro. O motivo da guerra era basicamente por causa da idolatria de Jeroboão. Abias convocava não apenas o rei, mas o povo para dizer sobre a aliança que Deus fez com Davi. Mas Jeroboão não prestou atenção nas palavras do rei Abias e se rebelou. Quando analisamos o segundo livro de Crônicas, podemos ter a impressão de que o reinado de Abias foi relativamente bom. E foi mesmo no início, foi fiel ao Senhor e por isso levantou um exército para guerrear contra Jeroboão. Só que no andamento do seu reinado apostatou, mesmo dizendo durante a guerra que Deus estava com eles. No final, abandonou o Senhor e se prostrou diante de outros deuses. A gente vê aqui então que no início do reinado de Abias, ele até foi o oposto do que Roboão, do seu pai, que foi realmente muito idólatra. Então Abias ele começou bem, ele começou rejeitando os altares, só que ele não permaneceu em seguir o Senhor. Ele começou bem, mas não permaneceu até o final com esse propósito. E na vida cristã, isso é muito importante. Não basta a gente começar bem, a gente precisa permanecer bem e terminar bem. A gente precisa ter constância. A gente não pode ser como um vento que hora vai para um lado, hora vai para o outro. A gente precisa ter constância em seguir ao Senhor. Aqui a revista diz que no final Abias abandonou o Senhor, se prostrou diante de outros deuses. A vida cristã não é fácil, não vivemos em uma redoma de vidro. Nós vamos ter batalhas e discussões e entraves, mas a gente precisa permanecer no Senhor. Abias era filho de Roboão, ele reinou por aproximadamente 3 anos em Judá e teve um comportamento semelhante ao seu pai no final dos seus dias, embora não tenha sido isso o começo. No começo não tenha sido dessa forma. Quando Abias morreu, o seu filho Asa assumiu o seu lugar e reinou por muitas décadas. Por algum tempo a paz reinou durante o seu governo. E isso se deu por quê? Por causa das reformas religiosas que ele instituiu. Ele destruiu os postes ídolos, ele destruiu colunas de ídolos e ele teve a ajuda de Maaca. Quem foi Maaca? Filha de Absalão. Olha que interessante. Filha do filho de Davi, neta de Davi. Ou seja, Davi seguiu o Senhor, Absalão ele perseguiu a Davi. Já a filha de Absalão, neta de Davi, já ajudou aqui Asa a destruir os postes ídolos. A gente vai voltar nesse aspecto. Tudo então estava caminhando bem no reinado de Asa. As cidades foram fortalecidas e o reinado prosperando. No reinado, Asa foi advertido por profeta Azarias. Correu para fazer uma reforma religiosa geral no meio do povo. A vitória obtida contra os etíopes foi claramente uma resposta do seu clamor ao Senhor. É interessante aqui que Asa, ele realmente buscou ao Senhor e ele destruiu os postes ídolos, instituiu que isso não poderia ser adorado os falsos deuses. Mas, veja, ele instituiu que não poderia ser mais adorado os falsos deuses. Mas isso não significa que o desejo de adorar falsos deuses foi tirado do coração das pessoas. É como se nos nossos dias algum vereador promulgasse uma lei. Agora é lei. Todos precisam temer ao Senhor.
Vai acontecer isso quando a lei for promulgada? Quando a lei for aprovada? Não. Porque isso não é por lei que se consegue, não é por um decreto que se vai conseguir que se adore ao Senhor, nem por um decreto que vai se conseguir que ninguém adore falsos deuses. Isso precisa acontecer no interior das pessoas, no coração. É uma reforma espiritual que vem de dentro para fora. E não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Precisa começar no interior. O que quero dizer com isso? Que Asa, apesar de ter instituído que não se poderia adorar falsos deuses, certamente no coração das pessoas alguns falsos deuses ainda eram adorados. Ou seja, certamente Asa enfrentou dificuldades, enfrentou batalhas. Ou seja, a nossa vitória ela depende exclusivamente do Senhor. E nós precisamos permanecer nele. A revista continua dizendo que, apesar do relativo sucesso de Asa em seus empreendimentos depois da morte de Maaca, ele se perdeu. Apesar de ter removido os ídolos que o seu pai tinha feito, ter banido os sodomitas, não foi capaz de destruir os altos, todas as formas de adoração a falsos deuses. O versículo 14 de 1 Reis 15 diz que mas Asa não removeu os altares das colinas, embora seu coração tenha sido reto para com o Senhor todos os seus dias. Asa fez quase tudo o que precisava fazer. Mas acontece que no reino de Deus o quase não adianta. É mesmo a falar, falar que foi quase gol. Quase gol não foi gol. Olha, a fulana ficou quase grávida, não ficou grávida. Eu sou um quase rico, não é rico. O quase não adianta. Eu sou quase discípulo, não, você não é discípulo. Eu sou quase crente, não, você não é crente. Ou você é, ou você não é. Ou eu sigo ao Senhor, ou eu não sigo ao Senhor. Depois desses acontecimentos, Asa ficou gravemente doente. Uma doença muito grave o pegou e ele confiou nos médicos, mas não confiou no Senhor. Josafá, então vem agora Josafá, filho de Asa, assume o seu lugar. Ele foi inteligente em seguir os passos do pai e destruiu vários altares idólatras em Judá. Se negou a participar da idolatria e não se rendeu de forma alguma a outros deuses. Para ele, a adoração era somente a Yahvé. Ele retirou os altares idólatras e finalmente os postes sagrados do meio de Judá. Teve sabedoria para enviar seus oficiais para ensinarem ao povo. Então ele teve aqui uma vida bem mais próspera. Mas o problema de Josafá foi que ele se envolveu com Acabe. E Acabe não só era um idólatra, como também perseguia os profetas do Senhor. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com quem nós andamos. Eu sigo o Senhor. Mas alguém pode dizer, não, mas Jesus andava entre as prostitutas e os beberrões. Uma coisa é andar entre com um propósito muito específico de evangelização e testemunho. Uma coisa é andar entre para fazer aliança e construir relacionamentos. Não vai dar certo. Isso nunca dá certo. Depois dessas coisas, Josafá relativamente teve uma vida de retidão com o Senhor, embora tenha se juntado aí com Acabe. Depois da morte de Josafá, seu filho, Jeorão assumiu o seu lugar. Seu pai tinha sido bom, fez muita coisa boa, só que já o seu filho Jeorão era um filho mimado, cheio de privilégios por ser o primogênito, por isso recebeu o reinado do pai. E ao assumir, tratou de matar os seus irmãos e alguns dos chefes de Israel. Jeorão, ele foi orgulhoso e seguiu o caminho dos outros reis de Israel. A exemplo de Acabe, fazia o que era mal diante do Senhor. Irmãos, o que a gente pode pegar de conclusão aqui dessa lição? Primeiro, eu tenho que servir ao Senhor com integridade, intencionalidade, comprometimento e constância. Segundo, não adianta eu quase ser discípulo, eu quase fazer a vontade do Senhor. Ou eu faço ou não faço, é por inteiro. Eu preciso tomar cuidado com as alianças que eu faço, com quem eu ando, os relacionamentos que eu tenho. E agora um fato curioso aqui nessa revista, nessa lição.
Se a gente olhar todos os reis, uma hora um rei serviu o Senhor, aí o filho dele não serve ao Senhor. Aí depois o outro serve ao Senhor, aí o outro não serve ao Senhor. A gente vê claramente aqui um descuido em passar o temor do Senhor para as gerações que vêm. Isso começou com Salomão. Salomão não preparou, além de Salomão adorar outros deuses diante das várias mulheres que ele teve, ele não preparou um sucessor. E aí o reino foi dividido. E esses reinos divididos de Israel e Judá, né, principalmente Israel era um reinado muito complicado, mas Judá a gente vê que ora servia o Senhor, ora não. Ora servia, ora não. Ora servia, ora não. Por quê? Porque a família não era colocada em primeiro lugar. Não era passado para gerações seguintes o temor do Senhor. Então tenhamos cuidado com isso, de passar para os nossos filhos o temor do Senhor, para que isso possa se prolongar sobre todas as gerações seguintes. Amém? Espero que Deus possa abençoar o coração dos irmãos e façam essa leitura com cautela de 1 Reis e de Crônicas, para que Deus possa falar mais e mais no seu coração. Deus abençoe o irmão. Até a próxima.